De maneira alguma, professora, fica à Tá, vontade. ótimo. Agora está transmitindo. Pronto. Então, só deixa aqui ativar. Pronto. Dou as opções aí, porque às vezes dá problema. Então, vamos lá transmitir. Então, vamos dar início, né? Então, boa tarde a todos. Nós estamos agora aqui presentes para a graduação da aluna Tatiana Amada, ela é do curso de Engenharia Ambiental e Urbana. Contribuições, né, que a Tatiana vai mostrar, né, em seus resultados. Dos eventos de inundação na região metropolitana de São Paulo, que também não é um assunto recente, né? Como eu mencionei anteriormente, a gente estudou essas 3 subbacias, né, do Guarará, Tamanduateí e Médio Ribeirão dos Meninos, onde a gente pode observar que a área de drenagem da subbacia do Guarará é de 13,46 km², Tamanduateí e Médio 27,76 km², e a do Ribeirão dos Meninos, 63,32 m². Aqui é importante ressaltar, né, que das 3, a do Ribeirão dos Meninos é a que está inserida dentro de 3 municípios, né, então a gente tem uma parcela aqui dentro de Santo André, outra em São Caetano e outra em São Bernardo. Mas quando a gente fez toda a análise, olhando também para os dados da Defesa Civil, a gente considerou a parcela que está inserida dentro de Santo André. Bom, entrando aqui agora na metodologia, nós utilizamos os dados de cotas fluviométricas que foram disponibilizados pelo time do CEMASA, toda a base de registros, né, históricos, de registros abertos, que a Defesa Civil de Santo André disponibilizou para a gente, e o plano diretor de drenagem, plano diretor de macro drenagem da Bacia do Alto do Tietê e o boletim hidrometeorológico que é elaborado pelo Laboratório ISAL da Universidade Federal da ABC. E aqui, no primeiro momento, né, nós fizemos o tratamento dos dados das cotas pluviométricas que nós recebemos. Então, quando a gente recebeu as informações, vieram em várias planilhas separadas, né, algumas continham as informações de um ano, outros de metade de um ano, né, então vieram diversos arquivos. O primeiro processo foi consolidar essas informações. Então, nós criamos 3 planilhas principais, uma para cada subbacia. Depois, a gente realizou uma análise da qualidade dos dados que foram fornecidos para a gente. E nessa análise, a gente visou identificar informações anômalas, por exemplo, né? Então, teve uma situação onde a gente encontrou valores que estavam zerados, outros dias que possuíam alguns valores negativos para a cota, e até mesmo alguns valores que estavam muito diferentes, né, da média ali dos outros anos, tá? Então, essa análise de dado, a análise da qualidade dos dados foi mais para entender se aquela base que a gente recebeu dava para ser utilizada no estudo, se ia ter algum impacto dos nossos resultados, ou se estava tudo bem, se a gente conseguiria seguir com aquela base mesmo. Bom, depois de fazer toda a análise da qualidade dos dados, a gente fez a estimação das cotas de referência. E para isso, a gente utilizou a metodologia da curva de permanência, onde nós definimos que os nossos níveis de referência seriam de atenção, alerta, emergência e extravasamento, muito assim, baseado em um estudo, né, de DECOL, e também em um arquivo disponibilizado pela Agência Nacional de Águas. Entretanto, quando a gente viu que analisou o estudo de DECOL e viu os níveis existentes na ANA, não tinha esse nível de extravasamento, né? E até no SAISP eles têm esse nível, né? Então, como a gente está falando muito aqui de inundação, né, de entender em que o momento, a cota que o rio extravasou, a gente achou importante colocar esse nível também, e aqui ele tem uma probabilidade, uma permanência de 1%. Tá? Então, a gente fez toda essa parte de estimar as cotas, né, e encontramos os valores. Encontrados os valores, veio toda a etapa de validação. Então, a gente fez a validação, né, dos valores de cota para emergência e extravasamento, olhando para a base de dados históricos, né, das cotas pluviométricas que foram disponibilizados para a gente. Verificando os dias que atingiram, né, ou ultrapassaram até a cota de extravasamento e de emergência. E depois disso, a gente também foi validar
os dias obtidos na base de dados históricos com os registros da Defesa Civil, para ver se realmente houve abertura de um chamado, está associado ao evento de enchente, o que foi comentado dentro da observação daquele chamado. E também verificar, né, é próximo do rio principal, é próximo de algum afluente, em que bairro ele está, né, um bairro que já foi discutido em outros trabalhos, que era um bairro que está sempre, recorrentemente sendo afetado por esses eventos. E depois, né, por último, foi feita toda a discussão sobre os benefícios de estimar as cotas de referência, conforme eu mencionei anteriormente. E aqui, vou dar um zoom aqui para ficar melhor de geográfico, mas a gente tem o resultado, né, primeiro para a curva de permanência aqui do Guarará, onde foi possível, né, traçar aqui os limites, né, os níveis de atenção, alerta, emergência e extravasamento. A subbacia do Guarará, a gente conseguiu uma base interessante, né, de dados, desde novembro de 2010 até abril de 2022, e na análise da qualidade de dados estava ótima, né, foi uma série bem consistente, né, a gente foi olhando ano a ano, ali mês a mês, para ver se não saía muito do padrão, então foi uma série bem consistente para a gente trabalhar, e a estação que nós conseguimos as informações foi a 101A. Com isso, nós conseguimos obter, né, que a cota de extravasamento é 4,04, emergência 3,38, alerta 2,65 e atenção 2,19. E aí o segundo aqui foi para subbacia Tamanduateí médio 1, só que, apesar de nós recebermos a base também desde 2011 até 2022, na análise de qualidade, nós percebemos que, a partir do ano de 2017, os valores começaram a vir muito baixos, né? Então, olhando de 2011 a 2016, a gente tinha uma média ali entre 3 metros, 5 metros, dependendo muito do mês, né? Lógico. Mas, quando a gente olhou para 2017 em diante, nenhuma cota, né, nenhum valor atingia 2 metros, né? Ele ficava, geralmente, muito abaixo disso. Então, para não impactar nos nossos resultados, a gente achou interessante tirar esses valores, né, de 2017 em diante, porque senão a gente ia conseguir valores de cota muito baixos, e aí não seria tão condizente assim um resultado. Então, a gente achou melhor tirar essas informações. A estação, de onde nós conseguimos os dados, foi da 101B, que é a estação do Ródia, e quando a gente fala aqui da cota de extravasamento, encontramos um valor de 4,48, emergência 3,90, alerta 3,23 e atenção 2,73. E aqui tem o gráfico também com cada uma dessas cotas indicada aqui nessas linhas coloridas. Por último, foi plotado a curva de permanência do Ribeirão dos Meninos. E essa série de dados ela foi um pouquinho menor, né? A gente não conseguiu as informações antes de 2015, então antes de 2015. Então, e a gente até recebeu as informações até 2022. Porém, nós vimos que a partir de março de 2020, os valores começaram a vir todos zerados. Então, de forma semelhante, né, ao Tamanduateí, a gente achou interessante tirar, né, para realmente não ter impacto nos nossos resultados. Então, né, para Ribeirão dos Meninos, nós conseguimos a informação de valor de cota de extravasamento como 4,94, emergência 4,21, alerta 3,37 e atenção 2,72. Aí o nome da estação que a gente passaram para a gente os dados, né, foi a 101C. Bom, o passo seguinte foi pegar essas cotas que nós conseguimos, principalmente olhando para extravasamento, pegar a base de dados que foi disponibilizado pelo Semasa e verificar, né, quais foram os dias que o rio atingiu ou passou dessa cota, né? E aqui tem para a subbacia do Guarará o ano de 2013 com maior destaque, né? Porque foi o ano que realmente teve maiores eventos, né? Onde a cota realmente atingiu ou ultrapassou esse valor estimado. Para o Tamanduateí médio 1 foi o ano de 2011 e para o Ribeirão dos Meninos o ano de 2019. E outra informação importante aqui são as datas em que duas subbacias atingiram a cota de extravasamento no mesmo dia. Então, por exemplo, aqui no dia 17 de janeiro de 2012, tanto a subbacia do Guarará quanto o Tamanduateí médio 1 atingiram as suas cotas, né, de extravasamento. E quando a gente compara Guarará com os meninos,
foi o ano de 2019, né, mais especificamente aqui no dia 4 de fevereiro e no dia 10 de março. Aqui tem só uma observação que seria interessante se a gente conseguisse fazer essa comparação também com os dados de 2011, né, os dados anteriores a 2015 para o Ribeirão dos Meninos. Bom, e aqui é a outra etapa, onde nós pegamos essas datas e vamos verificar dentro dos registros da Defesa Civil se houve algum chamado, né, relacionado aos eventos de alagamento e extravasamento do rio. E como a gente pode verificar aqui, a gente olhou também para situações de emergência, além de extravasamento, né? Tem uma diferença, né, entre os dados históricos e o do registro da Defesa Civil. Porém, essa diferença, ela já era esperada. Por quê? Porque a Defesa Civil de Santo André, ela não olha só para o ponto de monitoramento ali, né? Ela trabalha com toda a região de Santo André. Então, a gente já esperava que tivesse essa diferença entre a quantidade de dias, né, que atingiram essas cotas no ponto de monitoramento e o registro da Defesa Civil. E também, o que pode acontecer nesse caso? Por exemplo, a gente sabe que o tempo que o rio fica, né, naquela cota também interfere se vai alagar as ruas ao lado ou não, né? Então, pode ser que em alguns momentos ele atingiu a cota, mas ele ficou pouco tempo. Como a medição acontece a cada 15 minutos, pode ser que ele não necessariamente ficou os 15 minutos, né, dessa cota, ele pode ter ficado 5 minutos ou até menos, e aí não chegou a impactar tanto assim, as regiões próximas aonde ocorreu o local de extravasamento. Bom, uma outra validação que nós fizemos foi olhando o boletim hidrometeorológico que é elaborado pelo laboratório ISAL da faculdade. E aqui nós conseguimos ver aqui na figura onde tem o gráfico do córrego Guarará, que 1h45, mais ou menos, o córrego atingiu a cota de 4,32 metros, que é maior que a cota que a gente estimou de extravasamento. A gente até consegue ver, né, aqui na figura A, o Guarará, né, na Avenida Capitão Mário de Toledo, onde está bem difícil até de enxergar onde é que está o rio, né, a gente consegue ver que está bem alagada essa região, e ele permaneceu, né, dessa cota até mais ou menos 2h15 aqui, né? Então, foi uma maneira da gente verificar que a cota que a gente trabalhou como extravasamento realmente é de um extravasamento, né? A gente consegue observar isso bem claro aqui na figura A. Entretanto, nesse dia, no dia 28 de dezembro de 2021, não teve só extravasamento do Guarará. Também pelas fotos, na figura B, por exemplo, a gente consegue observar que teve extravasamento do Tamanduateí, próximo ao ROD aqui, né? E na Avenida Lauro Gomes, no Ribeirão dos Meninos. Mas, quando eu fui olhar os dados do Tamanduateí, para verificar como é que estava o comportamento da cota nesse dia, eu encontrei que o valor máximo obtido foi de 1,92 metros, o que não representaria, né, uma cota de extravasamento. Tá? E para o Ribeirão dos Meninos, a gente encontrou que os dados estavam zerados. Aí mais uma outra data foi o dia 6 de março de 2022 aqui, que também tivemos o extravasamento das 3 subbacias, né, do Guarará, aqui na figura A, na rua Erato, o Tamanduateí, novamente próximo ao Ródia, e aqui no Ribeirão dos Meninos, na Avenida Lauro Gomes. Para esse dia, especificamente, eu também fui olhar os dados que foram enviados para a gente, né, das cotas fluviométricas, e para o Guarará, não teve essas medições, não consegui achar esses valores, né? A última medição que teve foi do dia 24 de fevereiro e depois já foi para o dia 7 de março. Então, a gente não teve esses dados. E para o Tamanduateí estavam novamente os valores baixos e para o Ribeirão dos Meninos os valores zerados. Então, para eu conseguir verificar, né, analisar as cotas que estimamos, né, para o Tamanduateí, eu fui pesquisar em notícias mais antigas, né? Então, tem uma aqui de 18 de janeiro de 2011, onde eles falam, né, que houve realmente o transbordamento do rio Tamanduateí, e nesse dia eu encontrei que o rio atingiu a cota de extravasamento, chegando no seu máximo em 5,77 metros. O que já sinalizaria para a gente, né, que ele passou da cota de extravasamento. E para o Ribeirão dos Meninos, o dia 11 de março de 2019, essa é uma notícia do Diário do Grande ABC, onde dentro da notícia ele fala, né, que teve o extravasamento do Ribeirão dos Meninos,
E nesse dia, a cota encontrada para essa subbacia foi de 5,45 metros, que também sinaliza para a gente que ele passou da cota de extravasamento. Aí agora, falando um pouco aqui dos principais bairros e ruas afetados de cada subbacia. Eu vou dar um zoom para a gente enxergar melhor esse mapinha aqui. Bom, olhando para o Guarará, os principais bairros foram o Vila América e o Jardim Irene. Aqui no Vila América, né, a gente está mais especificamente, né, a Rua Nilo Peçanha e a Rua Erato. A gente pode verificar que ele tem uma proximidade aqui, né, com o rio principal. No Jardim Irene, foi a Avenida Maurício Medeiros, e apesar dele não estar próximo ao rio principal, existe um afluente, né, aqui do Guarará, então muito provavelmente o evento de extravasamento foi ocasionado por essa afluente. E quando a gente olha aqui no mapa, né, o Jardim Irene ele está localizado aqui mais a montante da subbacia, e o Vila América ele fica mais aqui próximo ao exutório, né, então toda a água acaba indo para essa região. Olhando aqui o tamanho do ATI médio 1, a gente tem os bairros Vila Alzira e o bairro Santa Terezinha. Aqui no Vila Alzira, a rua assim, que mais teve chamados foi a Siqueira Alves, né? E de forma análoga à Avenida Maurício Medeiros aqui, também foi ocasionado provavelmente pela proximidade com o afluente. E aqui no bairro Santa Terezinha, a rua Distrito Federal, que é próxima aqui ao rio principal, né, que está nesse azul um pouco mais escuro. E aqui é interessante porque nesse ponto aqui especificamente, houveram diversos dias diferentes que foram abertos chamados. Eu sei que alguns chamados são abertos para isenção de IPTU e tudo mais, mas eu cheguei a analisar esses pontos e realmente era comentando a água atingiu tantos metros, a água invadiu a minha casa. Então, aqui talvez é um ponto que a gente tenha que estudar melhor, entrar com mais profundidade, entender o que está acontecendo nessa região, para ele ter aberto mais de um chamado em datas diferentes, né? Quando a gente olha aqui a localização dos bairros dentro da subbacia, o bairro Santa Terezinha está aqui, mais no meio, assim, né, da subbacia, e o Vila Alzira está aqui mais a montante da subbacia. Aí o próximo slide é o resultado do Ribeirão dos Meninos, né? Então, a gente tem aqui o Vila Palmares, na Rua Pederneiras, onde nós podemos ver que existe aqui uma grande influência dos afluentes, né, que estão próximos a essa rua. E também na Vila Palmares a gente tem a Rua Lauro Miller, que é próximo ao rio principal aqui. E quando a gente fala da Vila Sacadura Cabral, a gente tem a Rua Camilo Castelo Branco, que é próximo do rio principal e também de um afluente. E só colocando a localização, né, desses bairros dentro da subbacia do Ribeirão dos Meninos, eles estão aqui, né, um do lado do outro, mas no centro ali, né, da subbacia. Bom, depois nós vamos investigar se tem algum plano de contingência, né, para esses eventos de inundação dentro de Santo André. Então, nós procuramos alguns arquivos, não conseguimos encontrar um documento de plano de contingência mesmo, né, voltado para esses eventos, considerando que o plano de contingência é um documento que possui orientação para preparação e resposta em uma situação de eventos extremos, né, que no nosso caso seria a inundação. Porém, nós encontramos outros documentos interessantes que achamos legal trazer para essa apresentação. E o primeiro deles é o Plano Diretor de Drenagem, né, de 1999, onde houve um mapeamento de todas as manchas de inundação, e a última atualização que eu consegui foi de 2008, onde tivemos 41 manchas de inundação que foram mapeadas. E aí, 4 dessas manchas estão dentro da subbacia do Ribeirão dos Meninos, 17 delas na subbacia do Tamanduateí Médio 1 e 7 na subbacia do Guarará. Outro programa, né, que achamos bem interessante é o Programa de Operação de Chuvas de Verão. A gente conseguiu acesso ao arquivo de 2022 e nele é comentado que existe toda uma etapa antes, né, de colocar o programa no ar, de prevenção, né, onde tem toda a parte de comunicação com os moradores, né, até explicam o que fazer em uma situação, com quem eu devo entrar em contato. Tem também toda a parte de limpeza das bocas de lobo, né, retirada dos resíduos dos piscinões, córregos e rios.
E também podemos encontrar que existe até, né, uma classificação de alguns níveis ali. Só que quando a gente olha os critérios dessa classificação, é muito olhando para a chuva, né? Então, é o acúmulo da chuva, a intensidade da chuva e também a presença de feições que pode ser um indicativo, né, de um evento de risco de deslizamento. E, por último, tem o programa Sanear Santo André, né, que o objetivo dele é a redução de enchentes, melhoria no sistema de mobilidade urbana e gestão de resíduos sólidos e sistemas de monitoramento de alertas de chuva. E também tem obras de macro-drenagem, né, para serem realizadas dentro de Santo André, como, por exemplo, citado o novo piscinão da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, que até vimos anteriormente, que foi uma das áreas bem impactadas em das datas mapeadas. Mas, assim, um plano de contingência mesmo, visando, né, olhar todo o planejamento, com as orientações de preparação e respostas, né, para essas situações de inundação, a gente não conseguiu localizar. E as considerações finais desse trabalho, a maior contribuição foi estimar, né, realmente as cotas de referência para esses eventos, encontrar os valores, né, que são indicativos para a gente de que pode ter um evento de extravasamento do rio, e aí talvez a partir dele atingir aquele nível de referência. É importante eu começar já a fazer algumas movimentações internas para garantir que a menor quantidade de pessoas seja impactada, né? É difícil, mas acho que é interessante a gente ter essas informações. E o ponto de destaque aqui foi para a Bacia do Guarará, porque ela foi a bacia que a gente teve a série, né, de dados com maior tempo, né, de 2010 a 2022, também com dados consistentes, né? E também porque foi possível validar todas as informações com base no boletim hidrometeorológico, que é elaborado pela faculdade, e confirmar que essa cota de referência que a gente estimou, ela pode ser utilizada pela Defesa Civil na elaboração dos planos de contingência, até melhorar, colocar, adicionar essa informação dentro dos sistemas de monitoramento e emissão de alertas para a população. Queria agradecer por vocês tirarem o tempinho de vocês para assistir a apresentação do meu trabalho. Agradecer também à Defesa Civil, ao CEMASA, ao Samir, à professora, todo mundo que me ajudou, né, a conseguir as informações, teve a paciência para me ajudar na construção desse trabalho aqui. E é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Tá certo, Tatiana. Obrigada. O tempo foi certinho, passou um pouquinho, mas acredito que foi bom porque você conseguiu, né, colocar de forma breve, né, resumida, todo esse trabalho que você fez, né, no período de um ano, né, na universidade. Então, eu vou pedir para o Samir, né, vou solicitar para ele, se ele conseguir abrir a câmera dele, claro, só se conseguir. Boa tarde para o Márcio, boa tarde para o Robert. Muito grata, embora o Márcio e o Robert não fazem parte da banca, mas depois a gente abre também, caso eles queiram fazer alguma colocação. Então, agora nós, Tatiana, damos continuação. Você quer tomar uma aguinha? Tranquilo? Não, podemos continuar. Eu tomei uma água aqui rapidinho. Tá bom. Então, Samir, eu vou deixar a palavra com você, para você fazer as suas colocações, né? A gente fica muito grata novamente, né, por estar participando aqui da banca de avaliação da Tatiana. Então, por favor, fica com você a palavra. Boa tarde. Obrigado, professora, pela palavra, pelo convite também participar aqui da banca. Eu fiquei muito grato de ver o estudo da Tatiana com relação a esse problema, né? Com relação às inundações, que realmente são problemas recorrentes aqui na nossa região. Uma das coisas que eu gostaria até de ver se a Tatiana poderia relatar, quando você fez essa análise de estudo das cotas, né? Se você, quando analisou os dados da Defesa Civil, dos relatórios, os históricos, né, que extravasou, se você
levou em consideração, talvez, a topografia da região, né? Por exemplo, Vila América, ali a região lá da Pederneiras, da Sacadura, principalmente esses dois pontos específicos ali na Sacadura, ali na Camilo, né? Com relação ao que você teve de informação e com relação ao que você estimou né, da cota de extravasamentos. Você observou algo com relação a isso ou com relação à topografia? Com relação à topografia, se a gente não entrou em muitos detalhes, né, o máximo assim, que a gente chegou a pesquisar é mais relacionado a onde está aquele bairro, né, que nem eu mostrei no mapinha, né, tá mais ali no esgotório, então provavelmente toda a água, ela acaba, da chuva, né, do escoamento, acaba indo muito para aquela região do Vila América ali, né, que a gente vê que é bem bastante impactada, né, mas olhando assim, realmente, a questão da topografia, nos detalhes, a gente acabou não entrando. Tá. Não, eu te pergunto isso porque a gente está em duas regiões, né, que a gente tem um problema ali de microdrenagem, né? E às vezes a gente tem um evento de um alagamento ali naquela região, uma inundação, mas sem ter sem que o córrego extravase. É isso. São situações são críticas, por isso que eu perguntei fez essa análise, né? E ali quando você também fala dos dados ali na Santa Terezinha, ali naquela região, que teve vários chamados em dias diferentes, relatando, a gente sabe muito a questão da solicitação de PTU, mas não sei se você atentou em termos de localização, moradia, e se nesses relatórios relatavam especificamente uma data. Então, nesses relatórios tinha a data, né? Tinha o macro motivo, vamos dizer, né? Que eu acho que tem um código, né? Direitinho. Aí eu olhei, né? O que foi relatado, o que foi aberto, por quê? Aí teve essas situações de isenção de PTU que eu desconsiderei, né, que provavelmente foi de outros eventos de inundação, né, que aconteceram, aí o pessoal abre depois, né, para isenção, mas eu olhei muito para realmente os chamados onde as pessoas citavam, né, minha residência chegou a atingir 2 metros de altura, assim, né, o pessoal acabava comentando, às vezes, no detalhe. Alguns tinham a residência e o número certinho, outros não chegavam a ter o número, né, só tinha o nome da rua ali, mais ou menos, né. Então, nesse eu fui mais ou menos ali, mas alguns tinham realmente o número direitinho. E nesse foi na Rua Pederneiras que teve essa situação, mas tem uma outra rua também, se eu não me engano, que não teve muitos chamados, mas teve o mesmo endereço, com o mesmo número, às vezes até o vizinho ali do lado, né, bem próximo, abrindo chamados em datas diferentes. Mas, por exemplo, em datas diferentes, mas referenciando ao mesmo evento, numa data específica. Não necessariamente é evento de inundação, mas não necessariamente da mesma chuva. Tá. Um outro ponto também, se você levou em consideração, eu vi lá que você falou que no caso de um extravasamento foi de um período curto que subiu e desceu, se você chegou a tentar essa velocidade de que ocorre esse extravasamento, né? De passagem, por exemplo, lá de atenção, alerta, emergência, até chegar no extravasamento. O tempo de enchimento, né, desse rio para chegar nesse extravasar. Sim, então tem até em uma das tabelas onde eu vi assim, né, que eu até comentei com a professora quando eu fui analisar, né, que, por exemplo, 2h15 ele estava numa cota ali de atenção, às vezes até uma cota normal, né, vamos dizer assim, e nos 15 minutos depois já estava numa cota de extravasamento, né, nem chegando a passar ali pelos outros níveis, né. Então, eu até comentei com a professora que teve essas situações, e em uma das tabelas eu coloquei assim, né, quais é a quantidade de dias
que ele atingiu tanto a de emergência quanto a de extravasamento. Então, foi um aumento gradual, né, das cotas. Mas também teve o dia que aconteceu que teve um extravasamento muito rápido ali, e como as medições acontecem a cada 15 minutos, às vezes não deu tempo, né, de pegar esse aumento gradual. Não, bacana. Eu acho o trabalho assim muito importante, porque quando a gente pensa nessas questões de extravasamento, a gente começa a trazer muitas variáveis que se tornam difícil você ter esse estudo, né? Quanto choveu, contribuição de toda a bacia, a topografia do local, problemas de assoreamento, não, entre outras questões. Aí a gente começa a criar um monstro, né, e não chega em um resultado. Eu achei muito bacana a sua pesquisa, seu trabalho, exatamente isso, né? Mas de uma maneira bem empírica ali, extravasou, que cota chegou, e a gente criar, né, partir de um ponto para ter um norte, né? A única... né, não vou falar um senão, eu acho que é importante. Por isso que eu te perguntei se você verificou essa velocidade com que o córrego sobe para gerar extravasamento, né? Porque você põe lá nas suas condições, isso serve como a base de um alerta para a população, né? Para que tome algumas ações. E esse tempo de o rio iniciar e chegar ao ponto de extravasamento é importante, porque como que você faz um alerta, né, que nem se falar, 15 minutos já foi. Então, você já mandou o alerta, às vezes a pessoa, quando ela se atende, o negócio já aconteceu e já foi, né? Então, esse tempo, né, que como dentro das suas contribuições, que é um ponto interessante de análise, mas parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigada. Professora, fique à vontade também. Eu estou aqui ativando a câmera, que tudo é demorado, né? Tranquilo. Não, tá pronto. Pronto. Nossa, muito obrigada, Samir, pelas colocações, né? Porque o trabalho da Tatiana, né, na realidade, tudo que você comentou são aspectos, né, da velocidade não, mas você já deu uma ideia maravilhosa, né, com essa base de dados para poder fazer esse tempo, né, essa velocidade. Mas em relação, antes de comentar isso, em relação ao fato de poder analisar as outras variáveis, né, que é o aspecto da forma, da topografia, né, e de todos esses outros aspectos que você colocou, né, quando se vai estabelecer uma cota de referência para alerta, né? Então, nesse aspecto, a gente encontra sempre limitação, né, Samir? Onde que tem essas informações para a gente conseguir incluir, né? Lembra quando até a gente se reuniu essa vez, conversou, né? O que precisa, né? Porque muitos trabalhos, por exemplo, para trabalhar em Otamador TI aqui, encontram limitações de informações. O que falta? Lembra quando eu falei, então, nossa, seria tão bom não analisar as perdas, os custos, né? Mas por que não é feito? Porque o Otamador TI não tem a informação que eu preciso, né? Então, a gente, né? Mas assim, é tão bom essa conversa, né? E essa parceria, porque a gente já sabe e um esforço para poder ter acesso e poder aprofundar mais, né, os estudos. Então, isso aí que você colocou é muito importante, né? E, assim, para facilitar o trabalho da Tatiana, né, assim, a gente, né, fala, o que você tem para ela poder terminar em um pouco período de tempo que ela tem, né, e considerando que tem as disciplinas e ela trabalha já, né, então, tem a base de dados, né? Então, é com isso que a gente vai, né,
a trabalhar. E dentro do estudo, né, da análise das metodologias para estimar as cotas de referência, existem métodos mais aprofundados, onde, né, onde é necessário realmente você valida em função a toda, né, a toda a estrutura, né, do canal, do rio, né, existem todos uns métodos muito mais sofisticados, né, além dos empíricos, que é o que a Tatiana, né, inclusive para os sistemas de alerta, né, tem que se ir a conhecer como que é o rio, como que é a calha, a profundidade. E essa é uma coisa que a gente tivesse gostado muito, né? A ideia, quando a gente iniciou, Tatiana, né, o trabalho, era poder visitar os pontos, mas veio a pandemia, né? Então, a pandemia tirou todo, sabe, aquele gosto de você conhecer os lugares, né, Tatiana? A gente pensou, imaginou assim, vamos conhecer os lugares, os locais onde estão os pontos de medição, que também isso foi um questionamento, né, que depois eu passei para o Márcio, que bom que o Márcio está aqui, até para o Robert, né? A gente ainda vai fazer a visita, ou anote aí, a gente vai marcar ainda mesmo, né, já concluindo esse trabalho, nós vamos marcar uma visita, né, para poder conhecer, porque assim, em função do trabalho da Tatiana, outros trabalhos vêm também, que conseguem aprofundar. E esse aspecto também que você colocou do tempo, né, eu acho isso importantíssimo também, né. Outra coisa também que a gente comentou, mas é isso, o tempo, né, é a onda de enchente, o tempo que, né, quando os 3 cursos, né, de água alagam, sempre primeiro acontece um, depois acontece o outro, então aí a gente consegue também ver, né, primeiro, né, como que vem, né, porque assim, flui todo e converge para um ponto que é o tamanho do ATI, né. Então, vários aspectos, né? E essa foi a ideia também de poder estar convidando vocês a mim para nos dar essa visão, né? Porque a gente vai trocando essas informações, né? E poder ter essa visão até onde que a gente pode avançar nisso, né? E ir melhorando cada vez mais, né? Os resultados que a gente vai obtendo. Mas, como a Tatiana colocou, né? Isso, principalmente quando a gente trabalha com formulações empíricas, como é o caso, né, dela, né, tendo como base a série de dados é muito importante para a gente, né, como que a gente fala, a confiabilidade que ela tem que trazer para a gente, né, porque senão, o modelo empírico é isso, se você trabalha com porcaria, sai porcaria de resultado, né? Mas se você tem uma série de dados consistente, então você consegue, né, chegar a um resultado que pode servir, né? Principalmente, né, para monitoramento, alerta, né, para emissão de alertas, né? E nesse lado, né, esse aspecto que a Tatiana conseguiu, né, dentro das limitações que ela colocou, né? Então, assim, não tenho muita pergunta para fazer para a Tatiana, né? Porque a gente já trabalhou juntas, mas assim, por isso que a gente convidou vocês, né? Samir, não sei se o Márcio, não sei se o Robert quer fazer alguma colocação em relação ao trabalho, aos resultados. Podem fazer pelo chat, o Márcio falou que está assim... não é notas compartilhadas, é bate-papo. Ele está assim em câmera, mas se vocês quiserem colocar aqui no chat alguma coisa que a gente vai conversando. Eu vou aproveitar, Samir, né, só para fazer uma colocação em relação ao trabalho da Tatiana, né, em relação às cotas que ela encontrou, para a elaboração do sistema de alerta que ia ter para todo o ABC, essas cotas também foram estimadas? Como que foi? Existe uma informação de cotas, primeiramente, porque a Tatiana, lembra, Tatiana, que a gente, né, foi a pesquisar, será que terá cotas de referência? Porque a gente, no boletim hidrometeorológico, a gente faz muito, utiliza muito dados do SAISP, né?
do sistema de alerta, né? Então, não sei se Santo André tem isso, eu tenho uma visão ou algum plano para poder obter essas informações. Não sei como que está Santo André em relação a isso. Com relação ao SAISP, a gente tem acesso ao SAISP, ao radar meteorológico. Atualmente, a gente está com problema. A gente não sabe se está ocorrendo algum problema com o SAISP, que às vezes ocorre, mas a gente não está tendo, não aparece mais as informações, né? Então, a gente vai tratar isso no outro momento. A gente havia comentado, né, numa das reuniões, que a gente está expandindo todo um sistema de pluviometria, fluviometria dentro do município, para que a gente tenha os dados, né, uma quantidade maior de dados mais preciso. Isso está caminhando para... Já está sendo implantado algumas estações, alguns pluviômetros, ainda estão em teste até para que tenha validação, então a gente vai ampliar essa rede, né? E que a gente espera que melhore a qualidade de dados, né? Para que a gente possa tomar as informações, tomar as decisões em cima de dados mais confiáveis. Né? Mas então não existe, então, essas informações específicas das cotas aqui, as cotas de referência aqui nos rios de Santo André? Não tenho essa informação. Por isso que eu achei fantástico o trabalho da Tatiana com relação a isso. É um levantamento sem muitas... sem muitas variáveis ali para chegar no... Não, e ele é prático, ele relaciona realmente, choveu, extravasou nessa cota, né, e causou um problema. Por isso que eu até acabei fazendo o comentário, se viu esse tempo, né, que subiu, porque para nós do município, da Defesa Civil, para a emissão de alerta, isso é importante. Ele atingiu lá a cota de atenção, se o cenário continuar o mesmo, em tanto tempo ele vai ter essa possibilidade. Né? Legal, muito legal essa informação. Você consegue... Entendi, Samir. Você consegue emitir um alerta, né, para que a população possa se preparar, né, para a possibilidade. Entendi. Né? Então, foi mais nesse sentido da provocação com ela, né, para ver, porque realmente as cotas de referência é parte dali, né, dessa informação, para que a gente possa planejar e buscar outros caminhos aí. Perfeito, Samir. A Tatiana, ela está terminando, mas está fazendo um IC, né, Tatiana? Então, o IC dela é relacionado sobre esse assunto, né? Quem sabe nesse período aí a gente consegue obter essa informação, né, Tatiana? Sim. Então, realmente, Samir, você deu uma ideia muito boa e necessária, né, que vem a complementar, né, as cotas de referência que ela estima. Então, quem sabe, né, Tatiana? Vamos pensar nisso, que isso é muito importante. O Márcio está falando aqui sobre o problema, né, dos equipamentos, né? E isso assim, como o Samir também falou, né? Estão sendo novos ainda, é pouco tempo, né? Tem que ser ainda instalado todo esse sistema
de disseminação dos dados, né? Porque às vezes o equipamento está medindo, mas não está, né? Não se está tendo acesso a essa informação. Então, a gente entende que não é um problema fácil. A gente fica fazendo uma analogia. Se nós, na universidade, que só temos 2 estações, e como é difícil nós ter que fazer essa disseminação dos dados, que a gente tem que ir para o local, porque não temos. Imagina, né, município, todo município, né, com tantos sensores, tantos equipamentos. Né? Então, é uma mão de obra e também é um dinheiro que precisa ser investido nisso. Né? Então, a gente entende, né? Então, assim, eu acho que a gente pode passar para a fase, né, de avaliação nos reunir só com o Samir para poder dar, né, a nota para a Tatiana, né? Então, aí eu peço para a Tatiana, né, e para os que estão presentes, pessoal, deixar a sala. A gente agradece muito, né, o Robert, o Mário, né, Márcio pela presença também, os que estão aqui, né, mas agora a gente vai pedir para você sair um pouquinho da sala, que a gente vai fazer a avaliação da Tatiana. Acho que uns 5 minutos, Tatiana. Quem quiser entrar novamente, o Robert, o Márcio, acho que também a Débora está aqui. Podem entrar também depois, tá? Uns 5 minutos. E a gente volta aqui na sala, então, tá bom? Para dar o resultado para a Tatiana. O Márcio está pedindo para você disponibilizar a apresentação. Nós mandamos, né? Mandamos para você o PDF, né? E aí... Não se preocupe que vai estar disponibilizada, tá bom? Então, vamos, Tatiana, meninos, por favor. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a nós. Então, enquanto eles vão saindo, como a gente vai entrar na fase de conversa, eu vou fechar a transmissão aqui.